Fala pessoal, só uma dica antes de começar o boletim. Hoje a assinatura da Gazeta do Povo está com preço promocional para os inscritos aqui do canal. Apenas R$ 7,90 por mês no primeiro semestre de assinatura. É só clicar no link do descritivo e boa leitura. Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola sobre o preço dos combustíveis. A guerra na Ucrânia, associada às políticas energéticas dos Estados Unidos e da Europa, fez disparar o preço internacional do petróleo, gerando enorme pressão inflacionária na cadeia produtiva do Brasil. Uma economia que cresceu 4,5% em 2021, que acabou de sair da recessão técnica causada pela pandemia e que gerou mais de 3,5 milhões de vagas de trabalho apenas no último trimestre. Infelizmente, a alta recorde nos preços da gasolina e do diesel tem o poder de interromper essa trajetória de recuperação econômica, especialmente se houver uma greve nacional dos caminhoneiros, fator que pode contribuir aí com a redução de cerca de 1% do PIB a cada 10 dias de paralisação. Diante desse cenário de caos e de incerteza, o reflexo natural de muita gente é culpar a Petrobras, cujos lucros superam 100 bilhões de reais só em 2021. Ocorre que grande parte desse montante pertence ao seu acionista principal, o próprio governo brasileiro, que entre dividendos e impostos recebeu mais de 230 bilhões da Petrobras só no ano passado, o equivalente a mais de 26 milhões de reais por hora. Portanto, uma Petrobras mais autônoma e mais lucrativa faz bem para o Brasil e pode realizar investimentos fundamentais para que o país aumente cada vez mais sua independência energética. Uma outra solução fácil que vem contaminando o debate público seria o congelamento e o tabelamento de preços dos combustíveis com o fim do PPI, o preço de paridade de importação. Desde 2016, a Petrobras estabeleceu que o preço dos derivados do petróleo nas refinarias nacionais devem seguir as cotações do mercado internacional. E faz sentido, afinal são commodities negociadas em dólar. E é preciso admitir que essa política de preços da Petrobras tem dado resultado. Em poucos anos, uma empresa que estava arrebentada por mais de uma década de corrupção e de interferência política do PT conseguiu se reerguer. Os críticos do PPI querem que o Brasil continue comprando seu combustível refinado lá fora em dólar, mas venda esse mesmo combustível para os consumidores brasileiros por um preço mais barato, em real. O prejuízo dessa transação, obviamente, seria bancado pela Petrobras e pelo governo. Essa gambiarra econômica poderia quebrar o país, sucatear nossa maior empresa e provocar uma enorme crise de desabastecimento. O problema é que toda a esquerda brasileira defende essa proposta radical, do Lula ao Ciro, passando pelo Boulos e toda a petezada no Congresso. Aliás, quem acompanha o boletim já viu o Lula dando aula de demagogia sobre esse tema, mas vale a pena ver de novo. Eu quero dizer aqui alto e bom som. Eu sei que o mercado fica nervoso quando eu falo, mas eu quero que eles pensem o seguinte: nós vamos abrasileirar o preço da gasolina. O preço vai ser brasileiro, porque os investimentos são feitos em reais. Para variar, o Lula quer dar um jeitinho brasileiro até na questão dos combustíveis, mas essa ideia não para de pé. Até porque o Lula sabe que o Brasil não é autossuficiente em petróleo leve e derivados. Abrasileirar a gasolina, quebrando o PPI, vendendo combustível mais barato, com o preço descolado das cotações internacionais em dólar, não funcionaria nem no curto prazo. Ia faltar produto. E não é difícil entender por quê. Pega o diesel, por exemplo. Uns 25% do diesel consumido aqui no Brasil é importado, vem de fora. Lembrando que não é só a Petrobras que importa. Agora me diz uma coisa, quem em sã consciência ia querer comprar óleo diesel no exterior para depois ser obrigado a vender esse mesmo diesel mais barato aqui no Brasil, tomando um tremendo de um prejuízo? Ninguém. E se a importação para, falta combustível para literalmente abastecer o mercado. Mas o Lula sabe de tudo isso. O lance é que a esquerda se especializou em usar situações de crise para avançar a sua agenda ideológica e seu projeto de poder. No próximo bloco, a gente comenta quais as reais intenções do lulopetismo com essa história de abrasileirar a gasolina e interferir nos preços da Petrobras. Nós já voltamos. Boletim Coppola. Você sabe qual foi o jornal mais lido durante as eleições de 2018?
A Gazeta do Povo, um jornal 100% digital dedicado a construir um país mais livre, mais próspero e mais seguro. Por isso, eu aceitei o convite para participar do time da Gazeta junto com outros colegas aqui da Jovem Pan, como o Alexandre Garcia, a Cristina Grêmio, o Rodrigo Constantino e o Guilherme Fiuza. Para ter acesso ilimitado a esse conteúdo, acesse gazetadopovo.com.br/Caio ou clique no link aqui no descritivo desse vídeo. E vamos fazer da Gazeta do Povo o jornal mais lido também nas eleições de 2022. Boletim Coppola. Sejam bem-vindos de volta a esse Boletim Coppola sobre a alta dos combustíveis e a dolarização do petróleo. Como nós vimos no bloco anterior, a esquerda brasileira, capitaneada por Lula, está se movimentando para tentar romper com o PPI, o preço de paridade de importação, uma política que vincula os preços da Petrobras na refinaria aos preços praticados no mercado internacional em dólar. Nós já demonstramos que interferir politicamente nos preços da Petrobras poderia endividar, poderia até destruir essa empresa que contribuiu com mais de 230 bilhões de reais aos cofres públicos em dividendos e impostos só no ano passado. Nós também já constatamos que reduzir artificialmente os preços de mercado levaria a uma crise de desabastecimento de combustível, uma vez que o Brasil ainda depende da importação de derivados de petróleo e não haveria estímulo econômico para comprar mais caro lá fora e vender mais barato aqui dentro. Então, por que o Lula e a sua trupe insistem em mudar políticas da Petrobras que garantem a autonomia, a estabilidade e a rentabilidade à empresa que atua dentro de parâmetros internacionais de comércio? É simples. A esquerda defende um Estado inchado, um Estado interventor, planejador da economia, tabelador de preços, com um governo que dirige investimentos e empréstimos em benefícios de uns poucos e usa as contas públicas para financiar seu populismo, viabilizando a sua perpetuação no poder. É oportunismo puro. A esquerda tenta se aproveitar dessa crise nos combustíveis para submeter a maior empresa do Brasil à sua ideologia, aumentando a sua esfera de influência num eventual governo Lula. A esquerda não acredita numa economia livre, ela acredita numa economia submetida ao Estado, uma economia tão viciada que preços são fixados artificialmente. Como se isso fosse possível e já não houvesse fracassado aqui e lá fora inúmeras vezes. Basta olhar o fiasco do governo Dilma no setor energético ou o caso emblemático da Venezuela, onde o preço da gasolina não é dolarizado. A Venezuela é um país quebrado, com gasolina barata por decreto, mas racionada por necessidade, cuja empresa petrolífera foi sucateada e perdeu quase toda a capacidade de investimento. Claro que situações extremas, como as repercussões da guerra na Ucrânia, requerem medidas extraordinárias, mas elas devem se focar na redução de tributos e em subsídios econômicos temporários, nunca na subversão dos mecanismos de mercado. Essa receita foi tentada inúmeras vezes e sempre falhou. E como dizia Albert Einstein, insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.